Vamos refletir na palavra do nosso Senhor nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E lhe era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo
o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Digam todos graças a Deus. Louvado seja o Senhor, meu Deus e meu Pai, pela sua palavra, pela sua misericórdia em nossas vidas. Fale, Senhor, neste momento, nesta noite, ao nosso coração de maneira poderosa, para que possamos, ouvindo a Tua Palavra e compreendendo a Tua Palavra, aplicar às nossas vidas aquilo que precisamos fazer para Te agradar, para louvar a Ti e para engrandecer o Teu nome. Louvado sejas Tu, ó Rei do Universo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este é um episódio muito marcante do ministério de Jesus, porque é a primeira vez em que Jesus se revela publicamente como Messias. E neste episódio ele não está apenas se revelando para aqueles que seriam seus apóstolos, seguidores e discípulos mais íntimos, mas ele se apresenta, digamos, à população em geral, a pessoas que não necessariamente o acompanharam durante todo o seu ministério. E há muitas coisas que nós podemos colher neste texto a respeito de qual é a adoração que nós devemos prestar ao nosso Deus hoje. Jesus e os seus discípulos estavam em viagem e era necessário que eles passassem pelo território de Samaria. Então, ao meio-dia, Jesus fica sozinho, porque os seus discípulos vão comprar comida e, em teoria, eles iam passar naquela localidade muito menos tempo depois do que o que eles realmente passam 2 dias, mas nós sabemos que no plano de Deus não existem coincidências. E é nesse episódio em que Jesus se aproxima de um poço e fica neste poço, em que os discípulos se afastam para comprar comida, que se inicia um diálogo no mínimo incomum. E por que esse diálogo é no mínimo incomum? Porque primeiro é um diálogo de um homem com uma mulher desconhecida, que não tinha nenhuma ligação, que não era sua parente. Isso certamente não era o mais politicamente correto no Antigo Oriente, não era o que era considerado mais adequado, um homem que não conhece uma mulher se dirigir a ela enquanto ela está sozinha. E é uma conversa também no mínimo incomum, porque é um judeu conversando com uma samaritana. E o próprio texto nos diz, aí no versículo 9, que os judeus não se dão com os samaritanos. Mas esse diálogo incomum, e de certa forma até inapropriado para os padrões culturais desta época, ele resulta no anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no anúncio do Reino de Deus e também na manifestação da nova forma de adoração, que é a única forma de adoração válida daquele dia em diante, para aquela mulher e para aquele povo, e até para nós nos dias de hoje. Mas, primeiro eu gostaria de explorar com os irmãos e com as irmãs o motivo pelo qual havia tanta animosidade, tanto conflito,
tanta inimizade entre os judeus e os samaritanos. Eles não se gostavam, sem mesmo se conhecerem. Eu digo as pessoas individualmente. As pessoas não se conheciam, então não era uma coisa pessoal. Tinha a ver com a origem, era uma rixa entre as duas localidades. Os judeus da tribo de Judá em Jerusalém não se davam bem com os samaritanos. Mas perceba que tudo isso tem um contexto. Nós podemos dizer, irmãos, que esses dois povos, eles descendem do povo original da aliança e dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que foi chamado por Deus de Israel. Samaria fazia parte, aquele território, da terra que foi prometida aos filhos de Israel. E todo o seu território, o seu povo, fizeram parte do reino de Davi e do reino de Salomão, naquele período em que Davi e Salomão governaram. Durante todo este passado, todo o povo peregrinava até Jerusalém, que era o lugar da adoração a Deus. Contudo, por causa da arrogância do filho de Salomão, e vocês conhecem a história, quando Roboão, filho de Salomão, vai subir ao trono, ele quer dar uma de tirano, de dizer que o Salomão, que já tinha cobrado muitos impostos, tinha sido bonzinho e que ele ia ser pior do que Salomão, de que o dedo mínimo de Salomão, que o dedo mínimo dele era mais grosso que o polegar de Salomão e que o povo era sofrer ainda mais. E aí surge uma divisão no meio do povo. Por causa dessa arrogância, são criados dois reinos. Dois reinos. Divisão entre o povo escolhido de Deus, o povo da aliança. 10 tribos ficam no reino do norte e apenas 2 vão ficar sob o governo de Roboão. E depois de um tempo, Samaria passou ali a ser a capital do império. Perceba, do império do reino do norte, não imediatamente. Logo no início do reino do norte, o que é que acontece? O primeiro rei já se afasta de Deus, já cria 2 ídolos, 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse mais peregrinar para Jerusalém para fazer a sua adoração. E com o passar do tempo, meus irmãos, a decadência espiritual do reino do norte foi tão grande, se intensificou tanto, o povo se afastou tanto de Deus, que esse reino acabou por ser totalmente destruído. Ele foi dominado pela Assíria. E o território de Samaria, foi ocupado por outros povos, de várias nações. Você pode ler essa história lá em 2 Reis 17. Eles adoravam outros deuses, esses povos, e a Bíblia descreve que a mistura desses outros povos que chegaram naquela região e dos povo de Israel que permaneceu, muitos foram tirados, mas outros permaneceram, produziam um culto misto, ou seja, eles adoravam a Deus, mas adoravam também a outros deuses, ou seja, virou um sincretismo muito maluco, em que eles prestavam sacrifício a Deus e prestavam sacrifício também a outros deuses. Perceba, 2 Reis 17 resume isso, dizem que eles temiam o Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido trazidos. Ou seja, passou ali a existir uma mistura entre os israelitas que permaneceram na terra e os outros povos das outras culturas, adorando a Deus e adorando também a ídolos. E nesse contexto surgem os samaritanos da época de Jesus. Este povo descende dessa mistura, não só uma mistura de povos, mas uma mistura de religiões também. E aí, para os judeus, os samaritanos eram traidores da verdadeira fé
e eram idólatras. Por que os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto os judeus aceitavam todo o Antigo Testamento? Os samaritanos não eram bem-vindos no templo, eram estigmatizados. E, do outro lado, os samaritanos consideravam os judeus como religiosos arrogantes, donos da verdadeira religião e superiores a eles em tudo. Em resumo, na sua origem eles eram irmãos, todos descendiam de Israel, mas estavam separados, com 2 religiões, com 2 autoridades distintas e com 2 lugares de adoração. E isso, irmãos, toda essa história que explica o conflito inicial, o conflito central do diálogo de Jesus com esta mulher. Da resistência inicial que esta mulher tem quando se encontra com Jesus. Eu acho que você consegue agora, depois de todo esse contexto, imaginar o climão que ficou ali no ambiente, depois que Jesus se dirigiu àquela mulher. O pessoal diz hoje, pesou o clima, né? Quando chega uma pessoa que diz assim uma coisa que deixa uma vergonha assim no ar, diz, vixe, pesou o clima. Quando Jesus diz a ela, me dê de beber, ele pesou o clima. Aquilo ela considerou totalmente inadequado. Mas na crescente do diálogo nós vemos que a rivalidade vai caindo, que o clima vai amenizando, que o coração desta mulher vai se abrindo para Jesus, até o momento da plenitude da salvação desta mulher, quando ela consegue reconhecer que este é o Messias. Mas voltando, irmãs e irmãos, a nosso texto, vamos analisar aqui. Jesus viu a mulher tirar água e disse, dê-me um pouco de água. Aí perceba, dê-me um pouco de água. E ela acha estranho, que conversa é essa? Como é que você se dirige a mim? Você é um judeu, se dirige a uma mulher samaritana? Parece que você não sabe da rixa que existe entre nossos povos. Isso aqui é totalmente inadequado. Ela se sente quase ofendida, né? E aí Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você pediria e eu lhe daria a água viva. E aí a indignação inicial daquela mulher já vira curiosidade, né? Já vira curiosidade. Ela já disse, como assim, o senhor não tem balde? O poço é fundo? Como você poderia me dar essa água viva? Ali na rivalidade, né? São povos contrários, ela está dizendo, não, eu estou na vantagem, porque você aqui no poço, você não pode fazer nada, quem está com balde sou eu. Quem dá as cartas por enquanto sou eu. Mas Jesus disse, quem beber desta água voltará a ter sede. Quem beber desta água voltará a ter sede. Amém? Mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Quando Jesus fala da água viva, ele não está falando de água, irmãos, H2O, não. Está falando do elemento químico, não. Necessário à vida, essencial para matar a sua sede, para lhe manter vivo. Mas ele está falando do poder do Espírito Santo que havia de conduzir, de completar os corações rumo à vida eterna, amém? Coisa que religião nenhuma daquela época podia fazer. Então perceba, aí a mulher diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher indo buscar água ao meio-dia, perceba que sofrimento, né? No pingo do meio-dia, você com um cântaro de água, imagine o calor, não é verdade? Indo buscar essa água, e a mulher diz, Senhor, então me dê essa água, pelo menos eu vou economizar aqui essas viagens, né? De vir até aqui buscando essa água. A mulher ainda estava
na observação das coisas terrenas, mas Jesus ia desenvolver melhor o seu raciocínio, ele ia mostrar agora o seu poder, ia manifestar agora que ele não era um homem qualquer. Ele diz: vá, chame seu marido e volte aqui. Aí ela responde: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus agora revela o seu poder, revela aquilo que só Ele pode revelar. E aí ela responde: olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. E parece que a animosidade sobe de novo. Ela volta a ficar um pouco resistente, porque agora ela vai justificar a adoração que o povo de Samaria faz naquele monte. Veja o que ela diz: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aqui volta a uma das grandes divisões, um dos grandes conflitos entre os judeus e os samaritanos, que é a pergunta que eu faço a você: qual é o lugar correto da adoração? Qual é o lugar correto de adorar a Deus para que Ele aceite a nossa adoração? Perceba, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é aonde? Em Jerusalém que se deve adorar. Esse era um dos grandes conflitos. Os samaritanos perderam o hábito, através dos séculos, de ir peregrinar até Jerusalém, desde Jeroboão. E depois de adorar em vários lugares, eles chegaram ao consenso de que o Monte Gerazim, onde Josué já tinha adorado a Deus, onde Jacó já havia estado e feito um poço bem perto, que era o poço onde eles estavam ali, perceba, era o lugar da adoração. Inclusive os samaritanos, pouco mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus, tinham até um templo no Monte Gerazim. Um templo que foi destruído depois por um rei dos judeus. Então perceba que havia este conflito. Os samaritanos tinham certeza de que estavam corretos em adorar no Monte Gerazim, porque os seus antepassados tinham ensinado. E por outro lado, os judeus tinham uma convicção, por causa da lei dos profetas, que era em Jerusalém que se devia adorar. Perceba. Mas Jesus vai dar uma resposta completa para esta pergunta. Mulher, acredite no que eu digo. Acredite no que eu vou te dizer agora, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. E agora ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus, ele não aqui passa pano, para o erro dos samaritanos. Ele não diz que eles estavam corretos em adorar no monte, porque na antiga aliança o lugar da adoração, o lugar correto da adoração, era assim no templo. Era assim em Jerusalém, como a lei o determinava. Amém? Como a lei determinava. Então Jesus diz: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Mas ele não para por aí. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade, não é no monte, não é no templo, não é num lugar. A adoração verdadeira agora para o Senhor Jesus Cristo é no coração, é no íntimo,
é com verdade, é com sinceridade, é com busca sincera por quem é o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus se revela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegam os discípulos e a mulher já começa a declarar: venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso Cristo? Perceba quanto tempo demora para que essa mulher reconheça, essa mulher samaritana, essa mulher que não adorava a Deus conforme a lei estipulava, esta mulher que fazia parte de um povo estigmatizado, desprezado pelos judeus, que eram quem detinham a verdadeira lei, a verdadeira aliança. Mas perceba que esta mulher, e não Nicodemos no capítulo 3, é quem compreende que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Se você volta para ler o encontro de Jesus com Nicodemos, tem várias distinções aqui. Primeiro, que Nicodemos quer se encontrar com Jesus de noite, para não se comprometer muito aí com seus pares. Afinal, ele era um líder da lei, era um religioso, era um fariseu, era um conhecedor da palavra de Deus. Quer se encontrar com Jesus na noite, e Jesus disse: você tem que nascer de novo, e aí ele não compreende, e parece que termina sem compreender verdadeiramente o reino de Deus, porque Jesus diz: vocês não entendem nas coisas terrenas, como é que vão crer nas coisas espirituais? Mas esta mulher aqui, quando Jesus fala de água viva, quando Jesus se apresenta como Messias, ela já o reconhece como Messias. Amém? Essa é a grande distinção. Essa é a grande distinção. E Jesus coloca aqui, agora para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O tempo da colheita chegou. Amém? Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas não, o tempo da colheita chegou. Agora Jesus está anunciando: agora o negócio vai começar, agora o meu ministério vai se alastrar, agora vocês pregarão o evangelho, vocês colherão aquilo que foi plantado por outros. Agora Deus irá se manifestar na forma de homem com seu ministério público. Agora começa aquilo que tantos esperavam por acontecer. E Jesus fica 2 dias, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Eles foram até Jesus por causa do testemunho da mulher. Aquela mulher é a grande primeira evangelista do reino de Deus em Samaria. Ela disse: ele me disse tudo o que eu já fiz. Eles foram até Jesus. E Jesus ficou ali 2 dias, e muitos creram nele, e disseram à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? É este Jesus Cristo, é esse o nosso Senhor, que é verdadeiramente o Salvador do mundo. E os samaritanos souberam reconhecer isso melhor do que muitos judeus, apesar deles terem todo o aparato necessário, toda a revelação necessária para compreender quem era o Messias, para compreender o que o Messias devia fazer. Tinham acesso a todas as profecias sobre aquele que viria para reinar sobre
a nação de Israel e sobre todas as nações. E aqueles que tinham apenas os 5 livros da Bíblia como autoridade sobre a sua vida, aqueles que eram taxados como idólatras, muitos destes olharam para Jesus e reconheceram que Ele era. Amém? Irmãos e irmãs, onde é o lugar da verdadeira adoração? Onde é o lugar da verdadeira adoração? Muitas pessoas acham que porque estão no lugar certo, o seu coração também está. Foi o caso de muitos judeus e muitos líderes religiosos, muitos fariseus, de sacerdotes da época de Jesus, que achavam que porque estavam em Jerusalém, que achavam que porque estavam no templo, isso era suficiente. Afinal, estavam no lugar que o próprio Deus havia escolhido para o culto. Mas eles foram tolos, porque o Messias passou diante deles diversas vezes e eles não o enxergaram. A vaidade de estar no ambiente certo fez com que eles tivessem um coração no lugar errado. Eles estavam perto do templo, eles estavam no lugar da correta adoração, eles estavam no ambiente em que a lei decretava que se deviam ser feitos os sacrifícios, as ofertas e o culto, mas o coração deles estava longe de Deus. E o grande fenômeno que nós temos aqui nesse texto é que essa mulher, ela estava no lugar errado, ela estava praticando a religião errada, ela estava no monte onde a adoração não devia ser feita ali porque não foi estabelecido por Deus. Mas algo aconteceu naquele encontro. Sabe o que foi? O coração daquela mulher se abriu para Jesus. Amém? Ela ouviu a voz de Cristo. Ela reconheceu a sua autoridade. E naquele momento, ali mesmo, junto ao poço, ela encontrou a verdadeira adoração. Ela soube que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a estes que adoram desta maneira. Meus irmãos, hoje não é muito diferente, não. São muitas as pessoas que pensam que porque estão dentro de uma igreja, que porque participam de um culto, de porque estão no lugar certo, na hora certa, porque conhecem a linguagem da religião, porque entendem que sabem orar, que sabem cultuar, que sabem fazer isto e aquilo, estão adorando a Deus de verdade. Mas Deus não está procurando pessoas apenas que venham ao lugar certo, que venham ao lugar das reuniões. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram com o coração, com verdade, com dedicação. Daqueles que entregam a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Daqueles que decidem deixar uma vez por todas as suas vontades para trás. Deixar a sua própria vida para trás. Que escolhe viver a vida eterna e não a vida neste mundo. São aqueles que se negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem ao Senhor Jesus. São aqueles que, quando estão cansados e sobrecarregados, procuram alívio no Senhor Jesus e Ele entrega o alívio. Isso é muito mais do que ler, do que orar. Isso é viver em função daquilo que o Senhor Jesus quer. Amém? Será que as pessoas estão procurando o Senhor Jesus nos lugares corretos? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E a pergunta final, irmãos, que nós fizemos aqui diversas vezes é: onde está o lugar da verdadeira adoração? E o lugar da verdadeira adoração não é um templo, não é um ambiente, não é um monte, não é uma igreja, mas é um coração que está diante de Deus. Amém? Um coração que está unido aos irmãos, louvando ao Senhor Jesus como o corpo de Cristo. Esse é o lugar da verdadeira adoração. O
Senhor não pode estar retido num templo feito por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Nós que somos templo feito pelas mãos do Senhor. Amém? Deus criou você, o seu corpo, para que o Espírito Santo pudesse habitar em você. E você pudesse ter a testificação de que você é filho de Deus.